Uou! E aí, gente? Boa tarde, e aí, tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre uma aula de matemática totalmente diferente. Vamos falar sobre um assunto que você vai levar para o seu ensino médio o resto dos seus estudos naquele primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos lá? Vamos entender um pouco sobre o que é função afim. Função afim ou função polinomial do primeiro grau. Professor, o que é isso? O que é uma função afim? Vamos imaginar o seguinte. Vamos analisar a variação de temperatura de uma certa substância em duas situações distintas. Vamos supor que você aumente 10 graus Celsius por minuto de uma temperatura dessa substância que eu estou citando. Pode ser qualquer tipo de substância. A temperatura da substância é medida de minuto a minuto. Vejamos aqui que já que está aumentando 10 graus Celsius por minuto, em 0 minutos, quando começa tudo, ela está a 30 graus. 1 minuto, 40 graus. 2 minutos, 50 graus. 3 minutos, 60 graus. 4, 70. E 5, 80. Você percebeu o seguinte, olha aqui como é o estado disso. A taxa de variação aqui da temperatura é positiva e constante, 10 graus por minuto. Após T minutos, então, a temperatura T da substância é em graus Celsius T igual a 30 mais 10 T. T grande significa para mim temperatura, certo? Então vamos lembrar que T grande é temperatura e T pequeno é tempo. Então aqui, eu vou pegar qualquer valor de tempo e multiplicar por quanto? Por 10, beleza? Diminuindo 10 graus Celsius por minuto. A temperatura da substância é medida de minuto a minuto novamente. 0, 30. Aí com 1 minuto ela vai diminuir 10 graus, ou seja, 20. 2, 10 graus. 3 minutos, 0. No 3 minutos, 0. Olha que trem doido. Você vai falar assim, então acabou agora? Acabou. Não, estou lidando com temperaturas. Aí é que tá. Temperatura, ela vai abaixo de 0. Então, pega isso aí. 4 é menos 10 e 5 é menos 20. Beleza? A taxa de variação da temperatura, então, é negativa e constante, de menos 10 graus Celsius. Se já usa o sinal de menos, na hora que eu jogar aqui, T igual a 30, que é a temperatura inicial, menos 10, agora eu vou usar o sinal de menos, certo? 10 vezes o tempo. Então agora é negativo. Sim, se torna negativo. O que nós fizemos? Na primeira situação, a gente analisando o gráfico, a gente vê aqui, seguinte, começou nos 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Em 1 minuto, bateu o ponto aqui, 2 minutos, outro ponto, 3 minutos, 4 minutos e 5 minutos. Ou seja, esse aqui é o gráfico da primeira situação. Veja que está subindo o gráfico, certo? O gráfico da segunda situação na substância. Começou aqui em 30, 20, 10, 0, menos 10 e menos 20. 1 minuto bateu aqui, 2 minutos bateu aqui, 3 bateu aqui, 4 aqui e 5 aqui, certo? Então, eu tenho esse gráfico aí, beleza? Situações cotidianas que envolvem taxa de variação constante são modeladas pela função afim. Então, a nossa função afim ela serve para situações cotidianas, tá? Onde a gente pode modular o resultado de acordo com suas constantes. Então, a famosa função afim ela é conhecida como equação ou fórmula do primeiro grau. E é toda função do tipo y, que é igual a f de x, certo? Que é igual a ax mais b. Em que a e b são as constantes reais. A significa, para você que está anotando aí, A significa a minha taxa de variação do gráfico. E B
significa a minha constante de variação de acordo com o eixo y. Beleza, vamos estudar um pouco sobre isso aí. Casos particulares, a função ela é dada reais em reais, ou seja, somente números reais, ou seja, todo e qualquer tipo de número. Os coeficientes A e B e o gráfico. Vamos lá. Na linear, a f de x é igual a ax, ou seja, eu não tenho nada representando no meu eixo y. Então, eu não tenho nenhum tipo de elemento no eixo y. Ele é linear. Ela vai ser desse jeito aqui, ó. Olha o jeito que é o gráfico dela. Certo? Então, ela vai ser linear. Onde qualquer valor que eu colocar para ali, ó, vai ser multiplicado pelo valor de x. Certo? A é diferente de zero e B igual a zero. Beleza? A constante, como B é constante e não muda, a taxa de variação está lá no x que segue o A. Ou seja, eu tenho que A é negativo, ou A é zero, ele zera o que eu chamo de função, certo? Ele zera o x. Zerando o x só vai sobrar B. Então, A igual a zero, B é diferente de zero. Ou seja, ela vai ser uma linha reta onde só passa no ponto onde o eixo y está, beleza? Identidade é quando o A igual a 1 e o B igual a 0. Ou seja, aqui ó, A igual a 1 e B igual a 0, ela vai passar onde o y é igual ao valor de x, beleza? Crescimento e decrescimento. Isso aqui tem a ver com o gráfico. Vamos colocar no gráfico aí agora. Crescimento e decrescimento. A maior que zero, a função é crescente. A reta é ascendente e sobe da esquerda para a direita. A menor que zero, a função é decrescente. A reta é descendente, ela vai diminuindo e desce da esquerda para a direita. Lembrando, então, os dois pontos vêm da esquerda assim para a direita, beleza? O gráfico, olha aqui. Como ficaria o gráfico A maior que zero? O y passa aqui. Y é igual a 2x. Ou seja, qualquer valor que eu tenho para y é o dobro do valor de x. Olha aqui, ó. Se eu tiver que o x vale 1, o y vale 2. 2, o y vale 4, onde eles se cruzam aqui, ó. Certo? O y é igual a x, ou seja, está nos cantos dos quadradinhos. Ou seja, qualquer número que eu colocar para x vai ser o valor de y. Se y vale 1, x vale 1. Se x vale 3, o y vale 3. Se vale 15, o y vai valer 15 também. Beleza? E aqui, ó, y é a metade de x sobre 2. Ou seja, qualquer ponto que eu colocar aqui para x será a metade para y. Beleza? O gráfico A menor que zero. Lembrando, esse A menor que zero é toda vez que o A for com um sinal negativo. Vamos observar aqui, ó. Y é igual a menos 2x. Qualquer ponto aqui, ó, que eu colocar aqui, vai ser menos 2 vezes o valor de x. Certo? Então, olha aqui, ó. Menos 2x, ou menos 2 é o A. Certo? Então, o A está decrescendo aqui, ó. Y é igual a menos x. Aqui que está o pega. Todo valor de x será o oposto positivo para y. Ah, se x for menos 1, ele vai ser o oposto para y. Ou seja, menos com menos aí, ó, você vai somar e vai dar mais, não vai? Vai fazer aquela multiplicação, joguinho de sinal. Muito cuidado com isso. Se o x já for negativo e o A for negativo também, você vai ter um valor positivo para y. Agora, se somente o x for negativo e o A for negativo e o x for positivo, você vai ter um valor negativo para y. Muito cuidado com isso, certo? Então, aqui um é sempre o oposto do outro, certo? E y é igual a menos x sobre 2. Ou seja, a metade negativa de qualquer valor de x é igual a y.
também muito cuidado com isso, certo? A partir do gráfico da função linear y igual a ax, obtemos os gráficos de todas as funções afins y igual a ax mais b, deslocando o gráfico para cima ou para baixo de acordo com o valor da constante b. Por quê? A constante b, para nós, certo? Se a gente verificar aqui, ó, nessa AB é a coordenada em que o ponto da reta corta o eixo y. Ou seja, a reta intercepta o ponto y no ponto da coordenada 0 para x e b para y. Beleza? Então, qualquer ponto que eu tiver para b, certo? Eu vou ter naquela coordenada y o meu valor. Certo? Então, por hoje, fica por aqui. Na próxima aula eu vou explicar mais sobre o gráfico, certo? Da função afim. E, posteriormente, também a gente vai entrar nas funções quadráticas, ou seja, as funções do segundo grau, certo? Então, fiquem ligados, qualquer coisa. Podem me chamar. Muito obrigado, tenham uma boa tarde, boa noite ou bom dia, seja lá qual horário você vai ver essa videoaula, beleza? Muito obrigado e boa sorte em tudo.